Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, nossa primeira aula da jornada do zero ao CEA. Meu nome é Alex Augusto e hoje, e nessas 3 aulas, eu vou te mostrar o passo a passo detalhado para você chegar na sua certificação CEA, mesmo começando do zero, mesmo sem ter tempo para estudar e fazer parte, finalmente, dos bancários 15K+, que ganham ali pelo menos R$ 15.000 por mês. E logo de cara, eu já quero dizer para vocês, parece bom demais para ser verdade, é porque é bom mesmo, tá? Então, eu passei por isso, eu cheguei na certificação CEA em 28 dias e tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, olha só. Não, se tiver que tirar, vou tirar direto sério. Então, vamos para cima, mas valeu muito a pena, porque a recompensa vem e é realmente muito, muito gratificante depois quando você pega ali o certificado, você vê a prova, vê o que tá aprovado ali, nossa, isso aí é sensacional. Muito, muito bom mesmo. No total aí foram 20 dias, mas assim... Se eu não me engano, não chegou a bater 28, mas foi muito próximo. Eu acertei 61 de 70. Eu olhei assim pro meu papel, fui contar quantos eu tinha certeza, 51 questões. Aí já me deu um sorriso de orelha a orelha, mas não tem muito erro. E, tipo assim, a CEA parece que é um bicho de sete cabeças, meu Deus do céu, uma loucura. Mas chega na prova, tudo que está no simulado ali praticamente é igual na prova. Muda alguma questão ou outra. Exatamente. E depois disso, né, depois que eu peguei esse toque nos seus vídeos lá, né, no seu curso, eu comecei a depois disso, né, e aí daqui a pouco de 75, fui para 70, 75, 78, aí foi quando eu fiz a prova e passei. É isso mesmo. Eu sou Bruno, eu tenho 34 anos e eu sou farmacêutico. Já faz mais de 10 anos que eu trabalho no laboratório farmacêutico. E aí foi onde eu me tornei aluno, né, da Operação CEA. Comecei a estudar com vocês aí. E, cara, eu aprendi muita coisa. Assim, monta o programa, a gente, né, faz todo o passo a passo aí, divide todos os horários aí para conseguir conciliar a vida profissional com a vida de estudante. E aí, de junho, aí agora foi ontem, que foi dia 25, né? Ontem foi dia 25, marquei a prova para ontem. E aí, né, felizmente aí, consegui. Da primeira vez eu tinha faltado um pontinho para conseguir passar. E aí, dessa vez eu passei com até uma certa sobrinha aí, né? Graças a Deus. Mais ou menos, acho que uns 28 dias, assim. Nossa, cara, assim, teve muitas questões da prova foram exatamente as mesmas dos simulados. Exatamente as mesmas. Comecei do zero, praticamente do zero, né? Apesar de ter o meu pai na família aí que é bancário, mas eu nunca fui da área, nunca ingressei, nunca me interessei até então. Então, total, dá pra começar do zero, tranquilo. Dá pra você aprender ali, esses 28 dias da Operação CEA, é o tempo suficiente, né? Tem todo o suporte do time aí, do Alex, muitas questões, dá pra aprender muita coisa. Mas dentro desse time, no meu ritmo, eu consegui absorver todo o conteúdo aí dentro desses 28 dias. E graças a Deus, ontem fui lá, deu certo. E aí quando você encerra a prova, que você vê que você atingiu o que você queria, cara, todo aquele sacrifício que você fez ali, você se sente muito recompensado, né? Muito gratificante. E dessa vez foram 57, fiquei emocionado, viu? Fiquei bastante emocionado e comemorei assim baixinho, assim, né, pra não atrapalhar as pessoas ali. Mas, cara, você tira um peso assim das costas, sabe? Gente, é muito bom ouvir essa galera falando e mandando essas mensagens que vocês viram aí. Faz toda a diferença na minha vida. E já vamos entrar logo de cara aqui, ó, na jornada do zero ao CEA, que vai ser o nosso curso, onde eu vou te mostrar tudo que você precisa. Fica até o final, que ainda hoje a gente vai praticar com a HP12C. Vamos pegar ali questões de cálculo e entender como que a Ambima traz pegadinhas, tá bom? E antes de entrar no conteúdo, primeira coisa que eu quero te dizer é parabéns. Parabéns, porque você assumiu o protagonismo na sua vida. Você se tornou protagonista na sua carreira, dando este primeiro passo, se inscrevendo e estando aqui ao vivo, participando da nossa jornada. Isso mostra que você é uma pessoa comprometida com você mesmo, com o seu futuro, com o futuro da sua família. E eu já quero saber, coloca no chat aqui para mim, eu e a minha equipe, assim que der, a gente vai respondendo todas as mensagens no chat, tá? Coloca para mim de que cidade você é, eu quero saber da onde que você veio, com quem que eu tô falando, então manda aqui. E durante o decorrer da aula também, pode mandar qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer comentário, pode mandar aqui no chat que vai ser um prazer responder vocês e tirar todas as dúvidas, tá bom? Então vai mandando aí, deixa eu ver. Porque tem gente que é de São Paulo, Belo Horizonte, bom demais, gente, vai mandando aqui que a gente vai te respondendo aqui no chat o tempo inteiro, tá bom? A interação de vocês é fundamental para nossa jornada do zero ao CEA. E falando justamente sobre isso, eu quero começar combinando um jogo aqui com vocês, tá? Para quem que é a jornada do zero ao CEA? A jornada do zero ao CEA é para você que já é bancário e precisa de mais, e quer mais, e merece mais, tá? A jornada do zero ao CEA é para você que é bancário e está buscando mais reconhecimento. Eu sei como que é trabalhar no banco, eu sei como que são as metas, eu sei que nem sempre é fácil, e eu sei que você quer ser reconhecido. Eu sei que você faz o seu melhor, justamente para que as pessoas vejam, para que elas te enxerguem. Só que nem sempre isso acontece. Então, a jornada é para você que quer ser mais próspero também, porque às vezes você está num lugar que está estagnado, numa agência que não tem mais para onde crescer, tem um gerente geral que não te dá um apoio. Então,
a jornada é para você que busca reconhecimento e quer prosperar dentro do banco e que quer ter mais autoridade. Se você já trabalha, principalmente no varejo, você atende ali a maior parte das pessoas e tem essa sensação de que falta alguma coisa, de que nem todo mundo te ouve, de que nem sempre você consegue convencer as pessoas, porque o problema não é você, o problema é os produtos que você está trabalhando. Oferecer capitalização é muito diferente do que oferecer um plano sucessório de investimentos, do que falar sobre previdência, falar do que é bom, falar sobre ganhar dinheiro. Então, você que procura mais autoridade, a certificação CEA vai te ajudar e a jornada é para você. E a jornada é para você também que não trabalha no banco. Principalmente para você que tem um sonho de prosperar, o sonho de ter uma carreira. Por que não começar já numa posição de destaque? Por que não começar já fazendo parte dos bancários 15K+, né? Para que não existe mais a necessidade de você passar por aquela escadinha de posso ajudar, de menor aprendiz, de estagiário, de caixa, enfim, não precisa. Se você tiver a certificação certa, a preparação correta, você vai conseguir aproveitar todas as oportunidades do mercado. Então você vai ter o poder de escolha logo de cara, você vai fazer seu currículo ser visto. Então, se você tem dúvidas se a Operação CEA é para você, e se você tem dúvidas se é importante ou não ter a certificação CEA, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E uma ex-gerente minha falou assim, ó, tem uma oportunidade aqui, ela me ligou na quarta-feira, tem uma oportunidade aqui, mas precisa ter o CEA. E aí fui, cara, e deu certo, eu passei, por isso que eu falo. Ainda mais quando tem um método por trás, fica muito mais fácil, né? E porque, assim, é tempo e dedicação. Então, assim, é disciplina, foco e acreditar. Porque, assim, você olha para umas pessoas e fala assim, até esse cara conseguiu, até essa menina conseguiu, eu consigo também. Hoje eu falo muito disso, dessa questão, assim, do objetivo, por trás do objetivo. Por que você quer o CEA, afinal de contas? Essa descoberta desse porquê, eu acho que é o mais importante, é o primeiro passo. De verdade, o CEA é uma solução. A pessoa com CEA, sendo um especialista em investimentos, o mercado olha diferente. A conversa já mudou de qualidade, só de estar estudando pro CEA. Vai ter mercado. Você vai escolher onde você vai trabalhar. Não tem dúvida. Assim, a questão é prática. O CPA20, eu sempre fui crítico, inclusive, do CPA10 e CPA20, porque ele é muito mais para o gestor de fundo do que para o atendimento ao cliente. Eu acho que o legal do CEA é justamente porque ele tem essa visão do atendimento ao cliente. E assim, financeiramente falando, não tem como, tem mudança. Suas mãos. Depende de você. Como você bem abriu a conversa, você é o protagonista. Então, muita gente já me perguntou, recém-formado, tô pensando em fazer uma coisa, faz uma certificação. A certificação te dá resultado mais rápido, te dá retorno mais rápido. Gente, é mais do que claro que a certificação CEA abre portas e faz diferença na vida das pessoas. Então, eu já falei para quem que é, eu já falei quem eu quero aqui comigo. E eu quero você que está comprometido, você que está comprometida com você mesmo. Agora, quem eu não quero aqui comigo? Eu não quero você que só enrola, você que só dá desculpa, você que é vitimista. Eu não quero você aqui, tá? Se você está aqui hoje, é porque se você já foi vítima, você deixou de ser a partir do momento que você se torna protagonista. Agora, se você está aqui só de curiosidade, se só quer ver o que as pessoas vão fazer, o que vão falar, e não vai dar andamento na sua carreira, não vai dar andamento na sua vida, pode ir embora. Nem perde seu tempo, nem perde o meu tempo, porque se você não estiver comprometido com você mesmo, não é lugar para você, tá bom? Então, falando disso, alinhando as coisas, vamos começar a entrar de fato no conteúdo, tá bom? O que a gente vai aprender hoje, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês os 3 principais erros que todo mundo comete na hora de estudar para a certificação CEA, tá? Vocês vão perceber que num plano de estudos, organização, planejamento, método é fundamental e faz toda a diferença. Por que tem gente que demora 6, 7, 8 meses para tirar a certificação? Porque não usa um plano efetivo, não sabe estudar do jeito certo. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Primeiro, a ideia hoje nessa aula é a gente desconstruir tudo que você tem enraizado aí dentro de você, de anos e anos de uma cultura comum de estudos, né? De planos de estudos que não são efetivos. A gente vai desconstruir isso. E aí, na próxima aula, na aula 2, eu vou mostrar para vocês os principais pilares da sua aprovação. Eu vou mostrar para vocês as principais técnicas que são mais efetivas, neurocientificamente explicado, por que funcionam mais, e isso te traz agilidade, isso te traz velocidade nos estudos, velocidade no aprendizado. E eu sei que velocidade para você é super importante. A gente não tem tempo a perder, principalmente você que trabalha para um caramba, você não tem tempo para ficar estudando horas e horas por dia, e você não precisa disso. Na aula 2, eu vou te mostrar o jeito certo de estudar, tá bom? Além disso, a gente vai, em todas as aulas, tá? A gente vai praticar questões de prova da Ambima, vamos identificar as pegadinhas, e eu te falei, tá? Você vai estar pelo menos 30% aprovado na Ambima, na prova da CEA, porque todas as questões
que eu trouxe aqui, que eu vou trazer para vocês, são questões que caem constantemente nas provas, tá? Na quinta-feira, na terceira e última aula, a gente vai concluir falando ali sobre mitos e verdades da certificação. Vou tirar as dúvidas que vocês tiverem também, que forem surgindo, e eu vou te mostrar de fato, passo a passo, o que você precisa seguir para chegar na certificação CEA em 28 dias, tá? Então, você não pode perder nada. O conteúdo é uma escadinha. A gente vai começar muito bem, mas a gente vai terminar muito melhor. Então, é extremamente importante que você esteja aqui comigo nessas aulas, que você assista às 3 aulas, que você faça as anotações, que você mande dúvidas, porque no final dessa semana, eu te garanto que você vai estar muito mais perto da sua aprovação, também. E no domingo, vai rolar a revisão de tudo que a gente aprendeu, e eu vou fazer o sorteio de 2 bolsas de estudos e uma HP12C. Então, você que quer tirar a certificação, você que está interessado, mas talvez não seja o momento porque não tenha dinheiro, esteja passando por algum problema, quem sabe você pode ganhar uma bolsa de estudos ainda, tá? Eu vou sortear 2, mas eu preciso, para isso, eu vou te passar algumas missõezinhas bem tranquilas aqui na aula, e eu preciso que domingo você esteja ao vivo comigo no Instagram e no YouTube. Vai ser domingo à noite, eu vou sortear essas bolsas e a HP ao vivo. Se você estiver lá, ela pode ser sua, tá? Mas a gente vai falar mais disso lá na frente. Então, vamos ativar aqui agora a nossa hashtag Chega de Desculpas. Alex, o que é isso? Chega de desculpa, chega de falar que não tem tempo, chega de falar que não consegue, chega de falar que os seus filhos te atrapalham. Eu sei que tudo isso é verdade, eu sei que tudo isso acontece. Você vai perceber que eu passei pela mesma coisa, tá? Não é fácil, não é simples, mas é possível se você decidir fazer. Então, se você tiver um propósito bem definido, se você tiver um porquê, vamos ativar aqui, coloca aqui no chat para mim a hashtag Chega de Desculpas, para que a gente abrace esse mantra daqui para frente e não desista mais, não pare mais, tá bom? Galera, antes de entrar no conteúdo, de fato, eu vou te pedir 5 minutos. É tudo que eu preciso. Por quê? Eu quero que você me conheça. Eu quero que você entenda o porquê das coisas, por que eu tô aqui falando com você hoje e como que eu criei tudo que eu criei, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, de forma bem resumida, prometo. São anos e anos de história no mercado financeiro. Eu vou resumir isso em 5 minutos só para que você entenda e que as coisas façam sentido na sua cabeça, tá? Enquanto eu conto a minha história, coloca aqui no chat para mim quem já trabalha em banco e quem ainda não trabalha em banco, seja que está em transição de carreira, ou você que é mais novo, tem 18, 19 anos, já quer entrar com o pé na porta no mercado, já manda aqui no chat para mim que eu quero saber, tá bom? Falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, este menino esquisito aqui, quando tinha 19 anos, entrou no Bradesco. Há 14 anos atrás, eu entrei no Bradesco, eu fiquei 13 anos no Bradesco, tá? Foi meu primeiro emprego, de fato. Só que eu nunca trabalhei na área comercial do banco, tá? Para quem é bancário sabe muito bem o que é back-office, o que é área de suporte. Quem não é bancário, basicamente o banco é dividido entre a área comercial, que é quem vende os produtos, quem atende as pessoas na agência, quem está ali com o público direto, e tem as pessoas que estão por trás prestando todo o suporte, fazendo toda a documentação, fazendo que as coisas aconteçam, tá? Então, eu trabalhei 13 anos dentro do suporte operacional do banco, mais especificamente na área de contratos do banco. Então, eu fazia formalização e liberação de contratos. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando você trabalha no suporte do banco, você é um cara importante, porque você tem que fazer as coisas acontecer, você tem que fazer as coisas serem liberadas, mas você não é visto, né? Ninguém sabe que você existe, tá? As pessoas falam com você, a área comercial, geralmente por Teams, mensagens, e-mails, mas se você não fizer seu trabalho, as coisas não vão acontecer. E, cara, eu vou falar para vocês, eu era muito bom no que eu fazia, eu era muito rápido, e no começo foi bem legal, porque eu recebia bastante elogio, eu era muito novo, né? Eu entrei com 19 anos no banco, então as pessoas me elogiavam bastante, davam uma tapinha nas costas, já liderei equipes. Só que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, eu comecei a perceber um padrão. Apesar de ser muito bom no que eu fazia, de ser muito elogiado, cara, era uma tortura para vir uma promoção, não vinha, sabe? Era difícil, e as pessoas não te valorizavam, e você tinha que trabalhar cada vez mais e mais e mais. Eu lembro que no período de pandemia eu cheguei a fazer 200 horas extras, de tanta coisa que a gente tinha que fazer. E aí é por isso que eu falo, por que eu não era reconhecido? Por que eu não era valorizado de verdade, assim? Porque, cara, eu era mais um ali no meio da multidão, tá? Na minha equipe tinha 400 pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Então, apesar de ser muito bom, eu era só mais um. Eu era só mais um número, só mais um código funcional. E isso começou a me incomodar depois de um tempo. Isso começou a me incomodar, principalmente, depois que eu conheci a minha esposa,
e que ela engravidou. Isso começou a me incomodar porque eu estava 13 anos praticamente ganhando o mesmo salário, só tendo as alterações anuais ali, sem nenhuma novidade. E aí eu comecei a pensar, cara, até quando isso, né? Só que, ao mesmo tempo que isso me incomodava, eu estava conformado, porque eu estava numa situação confortável. Porra, querendo ou não, no banco, você ganha R$2.000 só de vale-refeição e vale-alimentação. É mais do que a maioria das pessoas ganha de salário, né? Você tem uma PLR por ano, apesar de que naquela época eu achava a PLR boa, mas hoje em dia eu sei que não é tão alto assim, você ganhava ali 14, 15 mil reais de PLR. Então eu estava numa situação confortável. E quando você está numa situação confortável, é que fica difícil de mudar. É que aí que é foda. Porque você vai abrir mão de uma coisa para tentar buscar outra, que talvez você não saiba se vai dar certo ou não. E é por isso que eu falo que o seu pequeno sucesso é o maior inimigo do seu grande sucesso, tá? E eu já falo isso logo de cara para você, porque assim, você pode estar numa situação confortável, mas me escuta, você pode conseguir muito mais. Você pode e deve conseguir muito mais. E aí aconteceu uma coisa, que foi quando deu aquele estalo, que eu falei, não dá mais, chega para mim. No banco, anualmente eles fazem uma festa de final do ano para comemorar ali as premiações, né, entregar as premiações e tudo mais, geralmente para a área comercial. A área operacional nem é chamada, tá? E assim, a cultura do banco é assim que as coisas são, assim que as coisas funcionam. A gente tá lá porque a gente aceita, ponto, tá? Até que um belo dia, um ano, chamaram algumas pessoas da área operacional. E eu fui convidado, né? Eu fui um dos convidados, né? Para participar do workshop ali, que teve apresentador, música e tal. E aí eu fui chamado para ir também. Chegamos lá no evento, fui eu e mais algumas pessoas, né? Chegamos nesse evento, coisa mais linda, né? Gastaram uma grana lá. E aí rolou o evento, rolou o show, apresentaram, chamaram ali os destaques comerciais, né? Quem vendeu mais previdência, melhor agência e tudo mais. E aí a gente esperando a nossa vez, né? Tinha uma mesinha assim, bem no fundo, na entrada do banheiro. Então era a nossa mesa. Já achei meio estranho, né? Mas tudo bem. Aí chamaram todo mundo e aí era a nossa vez, né? Quer dizer, a gente acreditava que era a nossa vez, que iam chamar a gente também. E aí não chamaram. O cara apresentou, falou, tal, e tava finalizando, assim, o evento. Já tava dando tchau pra galera. Aí até que uma moça chegou no ouvido dele, falou alguma coisa. Ele, verdade, esqueci, né? Aí ele falou, gente, pela primeira vez a gente tem o pessoal do suporte operacional. Parabéns. Aí a gente foi levantar, assim, sabe quando você faz assim para levantar? E opa, a gente foi levantar ele, parabéns, viu? Vocês são muito importantes. Acabou. Só isso. A nossa mesa não tinha nosso nome, a mesa dos gerentes comerciais tinha o nome deles. Nossa mesa tinha escrito suporte. Ele não chamou a gente não ganhou bosta nenhuma. A gente só meio que passou vergonha, até porque durante o evento, alguns comerciais olhavam assim e falavam, de onde você é? Do suporte. Nossa, mas o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram resolver algum problema? Era bem isso que eles falavam. Você já se sentiu? Eu vou descrever exatamente como que eu me senti naquele dia. Invisível. Você já se sentiu assim? Coloca no chat para mim, quem já teve um sentimento parecido ou já passou por uma situação parecida como essa dentro do banco ou onde você trabalha. Você já se sentiu menos importante? Sabe quando você vai falar com alguém e a pessoa não ouve o que você está falando? Ou ela tá mexendo no celular, ou ela nem te responde, já muda de assunto, já começa a falar dela mesma e foda-se você? Foi exatamente assim que eu me senti aquele dia. E, gente, é foda. Eu vou falar pra vocês, é foda. Assim, quando você não tá nem aí, é uma coisa. Agora, quando você se mata de trabalhar, você dá o sangue de trabalhar, e não ganha nada mais por isso, tá? Porque as promoções não vieram. Elas eram prometidas, mas nunca vieram. Dá um sentimento assim, um amargo na boca, sabe? Um negócio de que, tipo, você tá sendo expulso de casa, sei lá, é uma dor esquisita, assim, de não ser reconhecido. A falta de reconhecimento é muito ruim, muito. E aí, depois daquele dia, foi aqui que eu mostrei para vocês, né? Veio o momento da virada. Por que eu chamo de momento da virada? Porque depois daquele dia, eu tomei vergonha na minha cara, eu fiquei realmente muito chateado, fiquei muito puto. Pensei até em pedir demissão e tudo mais, mas eu falei, vou pedir demissão para fazer o quê? Com a minha mulher grávida, eu vou fazer o quê da minha vida, né? E aí, o que eu fiz?
comecei a me informar um pouco mais. Comecei a buscar informação, comecei a entender um pouco mais do que eu poderia fazer, né? Até que, vou mostrar aqui para vocês já, até que uma vez eu estava indo para a igreja e eu encontrei uma pessoa lá conhecida nossa, né? Que trabalhava no Santander na época. E aí ela tava com um carrão novo, coisa mais linda, né? E aí a gente é uma desgraça, né? Já fala, ganha na loteria, não sei o quê, bababá. Ela falou, não, consegui um cargo novo, tô trabalhando como assessora no Santander. Acabou de ser criado o projeto AAA. Nossa, que legal, como que é isso? Ela explicou. Eu falei, como que faz para participar? Ela falou, se inscreve para vaga, tem vaga em aberto, se inscreve, você vai fazer entrevista, se der bom. Eu falei, que legal. Eu falei, mas tem que ter a certificação CEA. Eu falei, não, isso aí é tranquilo, de boa. Eu nem sabia o que era a certificação CEA, né? Nem sabia. Eu falei, não, isso aí é de boa. Nem sabia o que era. Aí fui pesquisar, né? Fui jogar no Google o que era tal. Falei, beleza. E nisso eu já me candidatei para vaga. Falei, tem uma vaga, vamos se candidatar para vaga, né? E aí é esse print que eu trouxe aqui para vocês, que eu mandei mensagem, né? O gerente regional lá me respondeu a mensagem, falou que teve uma indicação, uma pessoa comentou de você, me manda seu currículo, mandei o currículo. E aí ele falou, qual certificação você tem? Aí eu falei, não tenho. Aí eu falei, né, eu acabei de me inscrever, mas vou tirar a certificação, tal. Ele falou, mas qual certificação você tem? Eu falei, nenhuma, não tenho. Eu tentei dar um migué e não deu muito certo. Ele nem fez a entrevista comigo. Ele nem perdeu o tempo dele. Ele falou, cara, é o seguinte, você tem um mês, eu vou segurar a vaga um mês. Se você tirar a certificação, a vaga é sua. Eu vou mostrar isso para vocês, olha só. Fala, Alex, tudo bem? Cara, aqui pro nosso modelo de negócio, a gente precisa do CEA ativo, tá? Então, assim, por mais que a gente bata um papo pra gente se conhecer e tudo mais, eu não conseguiria dar andamento no circuito, nem no processo de contratação, porque a gente precisa da certificação ativa para você poder falar de investimento e distribuir produtos de investimento, entendeu? Então, esse meu telefone é pessoal, você já tem meu WhatsApp aí, tá? Então fica tranquilo, cara. Assim que você certificar, pode me mandar um oi aqui que a gente conversa. Eu tô à disposição e preciso de gente boa lá em Campinas. Eu vi que você tem experiência e me interessa bastante te conhecer. Mas, sem a certificação, infelizmente, o nosso negócio não permite, entendeu? Mas, cara, é coisa aí de um mês estudando, se dedicando, debruçando tempo, você passa nessa prova que não tem nada demais. Viu? Foda, né? Maior pressão. Aí ele falou, você tem um mês. Eu falei, beleza, deixa comigo, vou para cima. E aí, foi aí que eu comecei a criar o meu método. Foi aí que eu comecei a entender o porquê das coisas. Por que Deus faz as coisas na hora certa. Anos antes, gente, tô quase terminando a história, prometo, tá? Anos antes, eu tinha me tornado fluente em inglês. Inclusive, eu conheci a minha esposa nesse curso de inglês e nós dois ficamos fluentes. E aí eu fui convidado para trabalhar nesse curso de inglês de forma voluntária ali, né? Dar uma força para as pessoas, porque eu consegui organizar uma agenda muito bem. E aí eu me tornei mentor. Tem algumas fotinhas aqui nos eventos presenciais que a gente ia. Eu me tornei mentor do grupo chamado Mestres. O que era esse grupo, né? Eram os alunos de altíssima renda que não tinham tempo. Então a gente está falando de piloto de avião, de advogado, de médico, de bancário. Não tinha tempo, né, para estudar ali, não conseguia se organizar nos estudos, e eu mentorava essas pessoas. Então, durante 6 meses, eu pegava essas pessoas pela mão, montava a agenda delas, estruturava um plano de estudos para elas chegarem até a fluência, tá? E funcionou para um caramba. Centenas de pessoas chegaram à fluência com esse método. Tanto eu quanto a minha esposa fazíamos isso. E aí eu falei, cara, eu sei estudar, eu sei organizar as coisas, eu sei organizar uma rotina. Vou fazer isso para a CEA. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei no site da Ambima, entendi o que era Ambima, entendi o que era a CEA, fui atrás do conteúdo programático, entendi o que eu tinha que estudar. Foi aí que eu comecei a criar o meu plano. Foi aí que eu comecei a criar o meu plano de estudos. Então, eu criei um plano de estudos que se encaixava na minha rotina. Por quê? Eu trabalhava o dia inteiro no banco, e nesta mesma época a gente mudou para Campinas. Então, eu passava horas no trânsito, pegava estrada. Quem é de São Paulo sabe que para você sair da Marginal Tietê, lá de Osasco, eu trabalhava na Cidade de Deus, na Matriz, lá em Osasco. Para sair da Marginal é 1 hora, tá? Então, eu comecei a aproveitar esses momentos para estudar. E eu estudei. E 28 dias depois, eu mandei a mensagem para o Pedro, essa mensagem que está aqui, que eu fui aprovado. E aí a gente fez a entrevista, passei na entrevista também com ele. E, cara, ele mandou a mensagem, seja bem-vindo à melhor assessoria do Brasil. Pediu para procurar o gerente geral na agência, lá na primeira agência que eu trabalhei no Cambuí. E aí, desde então, as coisas mudaram. Eu passei anos e anos no Bradesco, estagnado. Em menos de 1 ano de Santander, cara, minha vida mudou muito rápido. Aqui são algumas fotinhas, time de milhões, né? Eu passei de
sem experiência nenhuma na área comercial. Eu não tinha experiência na área comercial, zero. Não tinha carteira de clientes, não tinha rede de amigos alta renda, pelo contrário, meus amigos é tudo fodido. Em menos de um ano, eu comecei a gerir uma carteira de mais de 150 milhões. Comecei a ganhar uma porrada de premiação e comecei a ganhar muito bem, tá? Então, assim, eu tinha duas dores, né? Uma era não ser reconhecido e uma não ter dinheiro, porque eu não era promovido. A primeira foi bem fácil de resolver, porque eu comecei a ganhar muito bem, graças ao meu trabalho, e isso é ser reconhecido também, né? Não é só o tapinha nas costas. Você trabalhar, entregar um trabalho bom e ser remunerado, ser reconhecido financeiramente por isso, é muito gostoso, né? E aí eu comecei a ensinar as pessoas, porque tinha muita gente lá no Santander que não tinha certificação CEA, e era uma obrigatoriedade. Tinha gente que veio com Ancor, tinha gente que tinha CPA 20, algumas pessoas não tinham CEA. E aí, como eu tinha um método de estudos, o Pedro falou para mim, cara, ajuda essa galera, dá uma força para eles. E eu comecei a ensinar eles. E aí eu entendi que eu tinha um método que funcionava na mão. E foi o que exatamente eu comecei a fazer. Eu comecei a ensinar as pessoas, e as pessoas começaram a passar na prova, e eu vi que funcionava, e, gente, é isso que me move hoje, tá? Porque, assim, dinheiro eu tenho. Eu tenho tempo com a minha família agora. Na época, minha esposa estava grávida, hoje eu já tenho 2 filhos. Sim, a gente emendou um no outro, a gente foi doido, tá? Eu ainda não durmo de madrugada, mas tá tudo certo. Mas essas mensagens, receber esse tipo de mensagem, é o que me move, trazer as pessoas para onde eu tô hoje. Olha aqui a mensagem do Felipe, passei com 89%, a Cris foi aprovado com 80%, o Gustavo falou até um palavrão aqui, passei, porra, porque é muita alegria. Gente, passar na certificação é muito bom, é uma conquista muito grande, porque as pessoas sabem a quantidade de portas que vai ser aberta depois disso. Então, assim, o Cadu falou que, graças ao seu trabalho, consegui de 47 para 60 questões. Gente, isso é muito bom, isso é muito rico. E aqui eu quero mostrar a parte que é melhor ainda para algumas pessoas. Aqui a minha média salarial, isso aqui é um print da minha carteira de trabalho real, tá? Durante 13 anos no Bradesco, R$ 3.427. Aqui é o quanto eu recebi de variável no primeiro semestre, não é um ano, é 6 meses. Olha isso aqui, de R$ 3.400 para R$ 87.000 em 6 meses, do zero. Por mais que eu trabalhasse no banco, eu não tinha experiência, é muito importante frisar isso, tá? Eu não tinha experiência nenhuma na área comercial, com investimentos, com nada. Tudo veio a partir dos estudos da certificação CEA. Em 6 meses eu ganhei isso sem experiência, tá? Então vocês imaginam que não veio nos outros semestres, eu nem coloquei aqui, mas a coisa foi só daí para cima, foi só melhorando, tá? E não é só comigo, você pode falar, mas é uma história ou outra. Não, aqui tem um print de uma outra pessoa que trabalhou no Santander também, R$ 57.000 em 6 meses. Olha isso aqui, ó, no Itaú, 52 mil, na XP, 72 mil, no Safra, 68 mil. Gente, essa é a realidade de especialistas de investimento, tá? Por isso que eu falei, na época eu ganhava uma PLR boa. Boa nada. O que eu ganhava de PLR, eu ganhei muito mais de salário por mês, tá? Por isso que eu quero reforçar esse convite. E se você tiver alguma dúvida ainda da importância da certificação, você com a certificação CEA, você está nesse grupo aqui, ó. Mais de 500 mil pessoas têm CPA 10, mais de 260 mil pessoas têm CPA 20. Só 40 mil pessoas têm CEA. É menos de 5%. Vocês têm ideia do que é isso? É ser muito... tá muito numa posição de destaque, tá muito numa posição VIP, tá? Com a CEA você escolhe onde você quer trabalhar. Você é literalmente disputado pelas instituições, você tem o poder de escolha. Quando você tem o poder de escolha, as pessoas te valorizam muito mais no seu trabalho porque elas não querem te perder. Prova disso são alguns prints que eu trouxe do meu LinkedIn, tá? Olha a quantidade de mensagens que eu recebo sempre no meu LinkedIn e, assim, sem estar procurando. E isso não acontece só comigo, não, tá? Olha esse vídeo aqui, eu vou colocar um vídeo para vocês verem, dá uma olhada. Exato, não, com certeza ela abre portas, isso daí sem dúvidas. Quando eu tirei, eu coloquei lá, né, a gente recebe da Anbima o certificado, a gente posta no LinkedIn, aí foi chove recrutadores, isso daí não tem como. Porque, querendo ou não, pela demanda que a gente tem de investidores hoje, tem poucas pessoas com certificação CEA. Então, não supre a demanda. Exato, não supre a demanda. Então, realmente, o mercado precisa. A gente recebe a abordagem de homens toda semana, pelo menos 2 abordagens no LinkedIn, né? Então, sempre tem escritório, sempre tem lugares, assim, instituições que estão atrás. Galera, percebe que as oportunidades existem
e que você é capaz de alcançar todas elas, só depende de você. E tudo que te separa dessas oportunidades, de uma mudança de vida, é uma certificação. Então, assim, se você não tem tempo, se você não, na verdade, não é que você não tem tempo, não é que você não sabe, não é que você tem medo, você só não tem o método certo. Se você se organizar, colocar dentro da sua rotina, é possível. Eu estudei com a minha esposa grávida, meu filho nascendo. Hoje a gente tem 2 crianças pequenas, meu filho tem 1 ano e meio e a gente tem uma bebezinha de 1 mês, a Isabela. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que, perder noite de sono é foda, mas aproveita as oportunidades que você tem. Estuda no caminho, estuda no trabalho, e é isso que eu vou mostrar para vocês que é possível, tá? É possível você estudar até amamentando, se você tiver um bebê. E aí, galera, vamos entrar de fato no conteúdo da aula, tá? Eu pedi 5 minutos para minha história, eu sei que foi um pouquinho mais, mas espero que tenha entendido o porquê da minha história toda. Eu quero começar mostrando para vocês, lembra que eu falei que a gente vai desconstruir para depois construir do jeito certo? Então, eu vou mostrar para vocês os 3 principais erros que você já cometeu ou vai cometer se você não assistir essa aula. E não esquece de ficar até o final, que a gente vai praticar ainda com HP, tá? Os 3 principais erros na hora de estudar. O primeiro deles é usar a apostila. O quê? Exatamente. Usar a apostila é uma cagada na hora de estudar. Por quê? Principalmente para você que tem pressa. Tenta ler uma apostila de 400 folhas. Chata, uma leitura chata. Fora que você vai ter que pegar o marca-texto, você vai imprimir a apostila, você vai até a gráfica, vai mandar encadernar, vai ficar uma bosta, você vai pegar o marca-texto, vai sair pintando um monte de coisa e você vai esquecer. Porque com a apostila é um estudo passivo, você não aprende de verdade, você decora. E quando você decora alguma coisa, você cai na curva de esquecimento. 2 dias depois, você já esqueceu pelo menos 50% daquilo que você leu. Então, o primeiro erro que eu falo para vocês é não use a apostila, tá? Nos seus estudos, não usem a apostila. Se você tem uma outra mentoria, não use a apostila nessa mentoria, não serve para nada. Até porque, pensa assim, se a apostila fosse realmente muito boa, você acha que os cursos iam te dar uma apostila de graça? Os caras iam cobrar, não ia te dar de graça. Eles dão porque não serve bosta nenhuma. Só para você ter a sensação de que tá ganhando alguma coisa e, de repente, comprar o curso do cara. E aí você vai usar a apostila no curso e não vai adiantar muita coisa. Então, assim, a apostila é o estudo passivo, que é falta de interatividade, porque você só lê ali, não tem nada, né? E geralmente está desatualizada. A maioria das apostilas, principalmente agora em 2024, com a instrução CVM, que foi aprovada em 2023, em dezembro, não estão atualizadas. Então, além de não ajudar, vai atrapalhar, porque você vai ter informações erradas, tá? O segundo erro muito comum é os simulados. Mas como assim, Alex? Fazer simulado errado? Não, fazer simulado é maravilhoso. Inclusive, no final dos seus estudos, geralmente faltando 1 semana, 10 dias para sua prova, a gente foca só em simulado, tá? Mas você usa o simulado de forma errada. Muita gente pega uma porrada de questão e só sai marcando ali, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, mas não sabe usar do jeito certo, tá? E tem estratégia para usar simulados, justamente para não cair nesse efeito familiaridade. O que é isso? O efeito familiaridade é quando você faz tantas questões parecidas que você acaba meio que decorando a questão. Já aconteceu com vocês? Se já aconteceu, coloca aqui no chat para mim se você já estudou para alguma certificação e não aconteceu isso. Você pratica ali as mesmas questões, mesma questão. Ah, estou tirando 100% na questão, né, no simulado, né? Mas tem questão que você nem lê e você já marca a alternativa, de tanto que você decorou. Isso te dá uma falsa sensação de segurança. Você acha que está aprendendo, você está indo muito bem no simulado, e aí chega na prova, adivinha o que acontece? Coloca aqui para mim no chat. O que acontece quando você tem essa falsa sensação de segurança? Você chega na prova, você está tirando 100% no simulado. Exatamente, você se lasca. Quando você chega na prova, você vê que mudou a cor da grama, já sabe, né? É exatamente isso. E o erro número 3 é o padrão de personalidade. O que é isso? Padrão de personalidade é uma coisa bem legal, que ninguém fala, ninguém conhece, e eu estudei muito isso, eu me aprofundei muito nisso na época lá da mentoria do inglês. O que é o padrão de personalidade? Conhecer todo mundo tem um padrão de personalidade mais forte do que os outros, tá? São 4, que a gente chama de perfil comportamental. Dominante, influente, estável e conforme. Eu vou falar cada um deles para vocês mais para frente. Vou explicar cada um deles. Cada um tem as suas características. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil padrão comportamental dominante, eu tenho uma forma de estudar que vai me trazer mais resultado. Diferente do que se eu tenho um perfil comportamental influente. Eu tenho outra forma de estudo.
Porque cada um tem seus pontos fortes e fracos. Então, você conhecer o seu padrão vai fazer você identificar a forma mais eficiente de estudos para você. Já aconteceu de vocês verem aquela pessoa que adora ler, e aí a pessoa lê um monte de livro e fala, nossa, você deveria ler também e tal. E a outra pessoa, não, mas eu não consigo, eu não gosto. Muitas vezes, não é porque a pessoa é preguiçosa, é porque o perfil comportamental dela, o padrão de aprendizado dela é diferente do seu. Talvez ela seja mais visual, então ela precisa ver vídeos. Talvez ela seja mais auditiva, então ela precisa ouvir áudios, tá? Então, por isso que é extremamente importante conhecer o seu padrão de personalidade, até porque com ele você estrutura a prova, você vai pegar a estrutura ali da prova, né? E você vai conhecer a estrutura da prova e você consegue colocar essa estrutura dentro do seu padrão de aprendizado. E isso vai trazer muito mais efetividade, tá vendo? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, de um depoimento de uma aluna que fala um pouquinho sobre o perfil comportamental, olha só. Até por ser uma pessoa influente, que é o perfil lá que eu achei isso sensacional, pra mim foi um diferencial. E o Fala um GPA, pouquinho disso. né? Mas então, o Alex, ele vem com uma metodologia diferente dos outros cursos que aí a gente está acostumado quando a gente fala de certificação. Então, quando eu olhei Alex, e Alex começou a dizer, olha, gente, o meu método, eu tenho um guia de progresso, a gente consegue analisar o seu perfil de pessoa e como você deve estudar. Então, quando ele disse isso, para mim foi um diferencial, porque eu sou um tipo de pessoa que eu preciso ter um passo a passo de como é que eu consigo chegar até aquele objetivo X. Então, assim, o Alex, ele traz exatamente isso tudo muito organizado. E isso, para uma pessoa, para mim, como eu, me dá muito mais segurança. E traz exatamente isso. Tira um pouco daquele peso da prova séria. Legal, né? É muito bom, gente, porque assim, conhecer o seu perfil não ajuda só para a prova ou para a certificação, ajuda na sua vida, tá? Evita brigas, inclusive, com a sua esposa, com o seu marido. Mas, galera, olha só. Vamos entrar agora nas questões de prova, tá? E eu trouxe questões que caíram na prova semana passada. Da galera que fez a prova, passou e trouxe algumas questões para mim. Eu separei algumas delas para a gente fazer junto, usando a nossa HP, beleza? Vamos lá, vamos para a primeira questão de cálculo, tá? Não se assuste, fique tranquilo, qualquer dúvida, manda aqui no chat. Eu prometo que eu vou te explicar do zero, da forma que você tem que aprender para perceber que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então vamos lá. Um indivíduo contratou um empréstimo de R$135 mil, que será pago por meio de 3 notas promissórias vendíveis, respectivamente em 30, 60 e 90 dias. Na data da contratação do empréstimo, os valores a serem pagos nos respectivos vencimentos são de 30 mil, 50 mil e 60 mil. A taxa de juros desse empréstimo foi de aproximadamente D. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui. Isso aqui é um caso de vida real, tá? Uma pessoa foi lá, pegou um empréstimo de 135 mil para pagar em 3 vezes, em 3 parcelas. 30, 60 e 90 dias. Só que ele não vai pagar em parcelas iguais. Ele vai pagar 30 mil, depois 50 mil, depois 60 mil, tá? E a gente precisa descobrir a taxa de juros, né? Então, vamos lá. Vamos pegar a HP aqui. Deixa eu te mostrar um pouquinho da HP. Se você já conhece, já tem familiaridade com a HP, pouquinho de paciência. Vamos deixar todo mundo aqui na mesma página, tá? Então, ó, vamos lá. Seguinte. HPzinha tá ligado aqui. Primeira coisa que eu faço toda vez que eu abro HP, aperto o FCLX para limpar tudo que tiver nela, para evitar qualquer tipo de erro, tá? Geralmente, se a gente vai fazer uma questão de empréstimo, de financiamento, a gente pode usar essas teclas aqui de cima, que é o N, que é o prazo, o I, que é a taxa, o PV, que é o valor presente, o PMT, que é o valor da parcela, e o FV, que é o valor futuro. Por que eu não vou usar essas teclas aqui? Porque uma vez que as parcelas são de valores diferentes, eu não tenho um fluxo constante. Eu tenho que desenhar isso para HP, eu tenho que explicar isso para ela de outra forma. Então, eu vou desenhar aqui como que eu vou falar isso para HP. Vamos fazer uma linha aqui, não tão reta. Então, vamos lá. Eu vou contratar um empréstimo de 135 mil. Certo? Certo. E eu vou pagar isso em 3 vezes. Em 30, 60 e 90 dias. Aí eu vou terminar meu empréstimo, né? Então, eu vou pagar 30 mil na primeira parcela, 50 mil na segunda parcela, 60 mil na terceira e última parcela. O que ele quer saber? A minha taxa de juros, né? Então, percebe que eu tenho um fluxo aqui de pagamento? E é exatamente isso que a gente vai usar no HP. O fluxo de pagamento. A tecla G, ela ativa as funções azuis da HP, que é a função de baixo, tá? Então, percebe que aqui embaixo do PV, ó, tem um CF0, e embaixo do PMT tem um CFJ. CF é de cash flow.
É de fluxo de dinheiro. É o fluxo do dinheiro. Então, se eu tenho as informações, o que eu preciso fazer? Jogar na HP e pedir para ela calcular para mim. Como que eu faço isso? Muito simples. Vamos colocar aqui primeiro 135 mil, que é o valor que ele vai pegar emprestado, né? Então, vou colocar o 135 mil, vou apertar o G para ativar a parte azul, a parte de baixo. Vou apertar o CF0. Então, eu informei para HP o quê? Ó? No meu momento zero, eu vou pegar 135 mil emprestado. Beleza, HP? Beleza. E agora, o que eu vou falar para ela? Eu vou pagar esses 135 mil em 3 vezes, de 30, 50 e 60 mil, né? Precisa informar 30, 60, 90 dias? Não, ela já sabe que a parcela é de 30 em 30 dias. Então, eu vou colocar o quê? Ó? Primeira parcela que eu vou pagar é 30 mil. Percebe que eu vou apertar o CHS para deixar esse 30 mil negativo. Por quê? Se eu vou pagar, percebe que vai sair dinheiro do meu bolso? Vou tirar dinheiro do bolso para pagar. Então, ele é negativo, eu estou pagando, né? E o 135 mil positivo, porque eu estou pegando esse dinheiro para mim. Então, 30 mil negativo, vou apertar o G e vou apertar aqui embaixo do PMT, que seria o valor de parcela, eu vou apertar o CFJ, que é o Cash Flow. Coloquei nela a minha primeira parcela. Agora, o que eu vou falar para ela? Segunda parcela que eu vou pagar é de 50 mil. Vou apertar o CHS para deixar negativo, porque eu estou pagando. Vou apertar o G, CFJ de novo. Informei. E agora eu vou pagar a minha última parcela, né? Que é os 60 mil. 60 mil. CHS para deixar ele negativo também. G, CFJ. O que eu fiz aqui? Eu informei exatamente esse fluxo aqui para HP. Eu peguei 135 mil e eu paguei 3 parcelas de 30, 50 e 60 mil. O que eu quero saber? A taxa de juros, né? Como eu não tenho um fluxo constante aqui, se eu tivesse, eu apertaria o I, eu tenho que apertar a tecla laranja, F, para ativar as funções laranjas, as funções ali de cima. E fica tranquilo, porque com o manual do HP você consegue entender todas as funções dela muito tranquilamente, tá? E isso aqui na prática, nos estudos ali, você vai praticando, 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 fica também tranquilo. Você vai apertar o F e RR. 1,66. Ela já me deu a taxa de juros, eu não preciso calcular nada, eu só preciso informar para ela as informações que o exercício me dá. Então, percebe que a alternativa certa aqui é a letra C, 1,66. Coloca aqui no chat para mim quem entendeu, quem ficou em dúvida, quem tá com cara de ué, quem gostou, que não achou tão difícil assim, tá? Vamos lá, segundo exercício. Dado um empréstimo, vou pegar a caneta aqui, dado um empréstimo para a compra de um carro no valor de 150 mil, para ser pago em 36 parcelas mensais com taxa de juros de 1,5% ao mês. Qual será o valor total pago no final deste empréstimo? Gente, mais comum no dia a dia do que isso aqui, impossível, né? Geralmente as pessoas compram um carro financiado. E aí, se você for comprar um carro, se você estiver pensando em comprar um carro, você mesmo consegue fazer essa conta na sua casa, sem ser enganado por ninguém. Então, basicamente, o que você vai fazer? Lembra que na questão anterior a gente não tinha um fluxo padrão? Agora a gente tem, né? São 36 parcelas iguais, eu vou pagar o mesmo valor de parcela. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um PV que é de present value, de valor presente, 150 mil. Que é o valor que eu vou pegar, né? Para comprar o carro. E eu vou pagar quantas parcelas? O meu N, que é o número de parcelas, são 36 parcelas, né? E qual que é a minha taxa de juros? Minha taxa de juros é 1,5% ao mês. E aqui as parcelas são mensais também. Isso é muito importante, porque se a taxa de juros estiver ao ano, por exemplo, você tem que fazer a taxa equivalente para ela ficar ao mês também, tá? Igual a parcela. Inclusive, eu fiz uma live semana passada falando justamente sobre isso, ensinando a fazer a programação da HP para calcular isso aqui, tá? Se você não assistiu, vai lá no meu YouTube que tem a live lá. E o que você vai pedir para HP? O FV, né? O valor futuro, Future Vary. Então, assim, eu pegando 150 mil emprestado, pagando em 3 anos, 36 parcelas, de 1,5% ao mês, quanto que eu vou ter que pagar lá na frente? Porra, você não precisa abrir um Excel e se matar para fazer essa conta, você não precisa ficar fazendo linha por linha, você só vai passar as informações para HP. Então, você tem aqui, ó, 150 mil, PV, já registrei a primeira informação. 36, que são as 36 parcelas, N, e 1,5 é o meu I, que é a minha taxa de juros. Já coloquei tudo na HP. Agora, o que eu vou pedir para ela? O FV. Tá aqui, ó, 256 mil
370,93 centavos. Então, é este aqui o valor que eu vou pagar, a letra B. Se eu pegar 150 mil emprestado, a uma taxa de 1,5 ao mês, em 36 parcelas, eu vou pagar no final 256.370,93 centavos. Caro, né? Juros altos pra caramba. Comprar carro financiado é isso aí, gente. Mas percebe que a conta é tranquila? Essas teclas aqui, ó, PV, N, I, FV, vocês vão usar praticamente todas as questões, tá? Então, assim, não é difícil. O medo que colocaram em vocês é só porque a pessoa é tapada mesmo e colocou esse medo, porque não é difícil, tá? Trouxe uma aqui um pouquinho maior. Nossa, quanta informação, meu Deus, ferrou. Não ferrou, calma. A gente vai fazer junto. Você vai entender que é muito mais importante conhecer a parte conceitual do que a conta em si. Se você conhece os conceitos certos, a conta é de menos, tá? Mas é aí que tá, você precisa estudar para conhecer os conceitos, tá? Isabela aplicou 3 milhões em um CDB, com liquidez diária, no dia 16/7. Durante o período da aplicação, esse CDB apresentou as seguintes rentabilidades. 16/7 de 22 a 16 de outubro de 22, 2,31% ao período. 16/10 de 22 a 5 de maio de 23, 2,36% ao período. 5 de maio de 23 a 30 de 8 de 23, 1,97% ao período, tá? No dia 30 do 8 de 2023, a Isabela foi lá e resgatou todo o valor. Desta forma, o valor líquido que Isabela resgatou foi D. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui, e não é a conta, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é quando a gente fala de rentabilidade de CDB, a gente está falando de juros compostos. Quando a gente fala de juros compostos, são juros sobre juros, tá? Essa informação é muito importante. Segunda informação que eu tenho importante aqui, ela quer o valor líquido. Se é o valor líquido, é diferente de valor bruto. Rentabilidade bruta, valor líquido. O bruto tem o quê? Imposto de renda, né? O CDB tem imposto de renda. Se fosse uma LCA ou uma LCI, não teria imposto de renda, mas o CDB tem. E é uma renda fixa. Então, sendo uma renda fixa, ele segue uma tabela regressiva do imposto de renda. E essa tabela você vai decorar, você vai entender ela, e nunca mais vai esquecer, tá? Porque ela faz o quê? Ela vai de 0 a 180 dias. E aí, o que eu faço? Eu dobro. Então, de 360. De 181 a 360, dobrei, né? E aí, eu dobro de novo. Então, de 361 a 720, ou mais de 720, que é até o infinito, né? Então, de 0 a 180 dias, eu pago 22,5% de imposto de renda. De 181 a 360 dias, eu pago 20% de imposto de renda. De 361 a 720, 17,5%. E mais de 720 dias, eu pago 15%. O que eu tenho que saber aqui? Por que eu tenho que saber disso? Porque essa é a tabela de imposto de renda para renda fixa. Então, toda renda fixa vai seguir essa tabela, tá? Eu tenho que saber isso aqui? Tem. Você tem que saber, porque você tem que saber qual a alíquota que você vai colocar de imposto de renda. E uma outra coisa muito importante, o imposto de renda é só sobre a rentabilidade, não sobre o principal. Então, os 3 milhões que ela colocou não vai ter imposto de renda, só vai ter imposto de renda na diferença. E aí, o que eu gosto de fazer em questões de cálculo, que foi exatamente o que a gente fez na primeira, e eu falo para vocês fazerem isso, que funciona, é desenhar. Desenha o que está sendo pedido. Então, vamos lá. No momento zero aqui, na data zero, ela tinha 3 milhões, certo? E aí, no primeiro período, para ser bem honesto, não importa aqui, ó, esses períodos intermediários, não importa, você vai entender o porquê. Esses 3 milhões rentabilizaram 2,31%, certo? No segundo período, tá aqui, esses 3 milhões mais o 2,31 rentabilizou 2,36. E no terceiro período, os 3 milhões rentabilizou 2,31, 2,36 mais 1,97%. Quanto que ela vai ter aqui no final? É exatamente isso que eu vou descobrir. Como que eu faço isso? Adivinha? Usando HP. FCLX para limpar tudo. Olha como é simples fazer essa conta, gente. Você vai colocar aqui os 3 milhões. Opa, 30 milhões não, 3 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 milhões, entra. Opa, pus 30 milhões de novo, peraí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entra. Você vai colocar aqui os 3 milhões. Você vai colocar a primeira rentabilidade dela, 2,31%, certo? Mais
você já tem a rentabilidade dela do primeiro período. Os 3 milhões viraram 3 milhões, 69.300 reais. Agora você vai pegar a segunda rentabilidade. Era 2,31, depois 2,36%, mais de novo. Pronto, a rentabilidade do segundo período. E agora do terceiro. 1,97% mais. Os meus 3 milhões, os 3 milhões da Isabela, viraram 3.203.627 reais e 67 centavos no final do terceiro período. Alex, é a letra D, vou marcar. Você erra, tá? Você errou. Se você marcou essa aqui, você se lascou. Porque essa aqui é a rentabilidade bruta. Lembra? Eu tenho que tirar o imposto de renda. Quando que eu tiro o imposto de renda? Vamos pagar P de novo. Os 3 milhões é dela, né? Os 3 milhões não tem imposto de renda. Então, 3 milhões menos. Quanto que eu tenho de rentabilidade? 203.627,67. Certo? Certo. E agora? É só tirar o imposto de renda. Mas como que eu sei qual que é a alíquota do imposto de renda? É por isso que a parte conceitual é a mais importante. Se eu sei que até um ano, que é 360 aqui, né? Eu tenho a alíquota de até de 22,5% em 6 meses, 20% em um ano, e acima de 2 anos, são 720, eu tenho 15%. Concorda comigo? Aqui, ó, 16 de julho de 22 foi quando ela aplicou, e ela resgatou dia 30/8 de 23. Faz mais de um ano, né? Então faz o quê? Mais de um ano. E não faz 2 anos, né? E menos de 2 anos. Então, mais de um ano, que seria 360, seria 20%. E mais de 2 anos, seria os 720, seria 15%. Então, eu sei que a alíquota do imposto de renda dela é de 17,5%, né? É o que está no meinho aqui, ó. Se você quiser, era só você calcular a data também, ver o período exato que vai dar 380 e poucos dias. Você sabe que está entre 361 e 720. Então, o que você vai fazer agora? É 17,5% a alíquota dela. Você vai colocar aqui, ó, 17,5% menos. Essa é a nova rentabilidade dela. Então, líquido, depois de pagar imposto de renda, ela ganhou 167 mil reais. E agora, o que você faz? Coloca os 3 milhões de volta. Colocou os 3 milhões de volta. Então, no começo do período dela, ela tinha 3 milhões. Depois desse período, quanto que ela teve? Líquido, 3.167.992,83 centavos. E é a nossa letra C, a opção correta, tá? E por que é importante você saber? Se você colocar qualquer uma, se você colocasse 20%, teria a opção aqui, seria a opção A. Se você colocasse 15%, seria a opção B. Essa é uma das pegadinhas que a Ambima faz com você, tá? Ela coloca opções que, se você errar o cálculo, vai estar ali. E aí que você se lasca, você marca, né? Que nem aqui é a rentabilidade bruta, você teria marcado logo de cara. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso. Isso é uma das pegadinhas que a Ambima faz. Em questões de cálculo, justamente por quê? Porque os cálculos são simples. A Ambima quer saber se você está esperto, se você conhece o conceito por trás do cálculo, conceito dos produtos, beleza? Então vamos voltar aqui para a apresentação agora. Gente, massa demais, né? Perceber que a gente tem tanto medo, né, de uma coisa, e quando a gente começa a entender essa coisa, quando a gente tem a orientação certa, percebe que não é tudo isso, né? Vocês perceberam nessas contas que a gente fez que a conta em si é de menos. O que você tem que entender é o conceito por trás, conhecer os produtos. E fala sério, é muito gostoso conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, assim, a partir do momento que você domina a HP, começa a entender que ela faz o trabalho duro para você, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais simples. E aí agora, o que eu quero falar para vocês? Eu mostrei para vocês tudo que a gente fez, tudo que a gente faz, tudo que vocês vão fazer se não tiver a orientação certa, com relação aos estudos de errado, tá? E aí, deixa eu relembrar aqui, ó, a gente viu o porquê que é importante ter a certificação séria, a quantidade de oportunidades que tem no mercado e os principais erros. Na próxima aula, a gente vai ver os pilares da aprovação. Então, hoje a gente viu os erros. Na próxima, eu vou te mostrar o que é certo, o que é mais efetivo para você. E eu vou te mostrar a técnica RM na prática, tá? Alex, o que é a técnica RM? A técnica RM é a minha técnica, é o meu método de estudos, que é o mais efetivo que eu conheço, pelo menos. Funciona. E eu vou mostrar ele para vocês na prática. E a gente vai praticar com um pouquinho mais de questões de prova. Então, por isso que eu falei, não perde a próxima aula, que ela vai estar sensacional, vai ter questões ali que tem caído muito nas provas. E além disso, você também ainda vai fazer parte do sorteio, né? Falando sobre o sorteio,
como que vai rolar? O que vai acontecer? Hoje, saindo dessa live, você vai lá no meu Instagram, tá aqui, ó, meu Instagram, Alex DS Augusto. Você vai lá, tem uma foto que eu vou postar, número 1, falando da aula 1 que tá liberada. E eu quero que você vá lá e fale para mim, nos comentários, qual foi o seu maior aprendizado hoje. Qual foi a maior sacada, se você se identificou com a minha história, enfim, manda um comentário lá e marca 2 pessoas. Só que não vai marcar 2 pessoas que não tem nada a ver, né? Marca gente que você conhece que trabalha no mercado financeiro, gente que você quer que prospere na vida também, que quer que ganhe mais, que quer que melhore de vida. Vamos ajudar, vamos criar uma corrente do bem para as pessoas, sabe? A melhor forma de você evoluir na vida é você ajudando os outros. Então vamos fazer isso com a galera. Vamos deixar todo mundo na mesma página. Então vai lá, marca essas 2 pessoas e aí você estará apto ou apta para participar do sorteio da Bolsa de Estudos e da HP que vai rolar no domingo, tá bom? E aí, uma última mensagem aqui para vocês. Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. Eu sei que às vezes a gente tem dúvida, eu sei que às vezes a gente fala, não é para mim, não vai dar. Tenta. Se você não tentar, você já está fracassado desde o começo, tá? E o fracasso só vem quando você desiste. O fracasso não vem quando você perde. Quando você perde, você aprende e tenta de novo, tá? Se você tiver um propósito muito bem definido, o processo, você vai ver que é mais tranquilo. E se eu tivesse que compartilhar aqui para vocês qual que foi o maior erro que eu cometi durante toda a minha vida, durante toda a minha trajetória, durante toda a minha carreira, que eu construí do zero, eu acho que o maior erro que eu cometi foi não ter começado antes. Foi ter ficado tanto tempo ali estagnado naquela zona de conforto, fazendo a mesma coisa. Esse foi o maior erro que eu cometi. Então, se eu tivesse acordado antes para a vida, talvez eu tivesse muito mais ainda. Não que eu não tenha, eu estou muito feliz, mas o erro que eu cometi foi esse, não começar antes. Então, não espere depois, comece agora. Uma vez que você entendeu a importância, vá atrás dos seus sonhos, tá bom? E não esquece, manda aqui no chat para mim de novo, a hashtag chega de desculpas, porque esse é o nosso mantra daqui para frente. Eu não vou largar da tua mão, eu não vou deixar você desistir de você mesmo de novo. Então, chega de desculpas. Eu espero vocês na próxima aula, na aula 2, que vai estar muito legal, muito sensacional. Então, não esquece de ir lá no meu Instagram para tentar participar do sorteio, para tentar ganhar a bolsa, que vai te ajudar ainda também, e a HP12C. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Valeu! Ele falou assim, cara, eu não levo mais a calculadora comum pro mercado. É só a HP12C. Ele é a esposa dele lá na calculadora e sabe o que vai economizar, o que não vai. Então, assim, realmente, eu friso muito bem o que a Patrícia colocou, de inimigos da HP agora para amigos, entendeu? É isso mesmo, tá? A questão do perfil comportamental eu vejo dessa forma, eu acho que é muito legal. Eu acho que consegue, com tudo isso que a gente tá aprendendo, você consegue também fazer aquela questão do storytelling para se vender depois, né? O que você tem depois, né? E, assim, Alex, e tudo que você vai aprendendo também, você consegue aplicar, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho os meus investimentos pessoais. Então, beleza, tudo que eu já tô aprendendo aqui de mercado, eu vou aplicar para mim, você entendeu? No dia de amanhã, o que eu tenho pra fazer? Então, você vai se organizando dessa forma com os investimentos também, né? Então, eu vejo que tem muitas oportunidades, né, na parte pessoal. E depois, na parte profissional, é buscar, né, realmente, como eu te falei, essa transição mesmo de carreira aí, pra estar podendo trabalhar com investimento, mexer com isso, cara. É uma coisa que eu já gosto há um bom tempo, entendeu? Então, realmente, você falou, você começa a se tornar mais confiante pra você mesmo, pra você ler, pra você só não sentar na frente da TV e falar, putz, o que esse jornal tá falando, né? Não é só acidente, só desgraça, né, perdão da palavra aí. Mas você começa a entender o que tá se passando no país. Isso é bom, isso é ruim, né? Pra onde a gente tá indo? O que tá acontecendo com o governo que atua hoje? Ele tá sendo um governo expansionista, um governo contracionista, isso é política monetária, política fiscal, o que ele vai estar fazendo do BNDES, a gente tá emprestando dinheiro para outros países, parte de política cambial, etc, etc. Então você começa a entender tudo, cara, entendeu? Então, assim, é muito bacana, é muito gostoso.